Marcos, temos uma cena central no capítulo 8. A confissão de fé de Pedro e o primeiro anúncio da paixão. Vamos ler exatamente estas duas cenas, a confissão de Pedro e depois o primeiro anúncio da paixão, porque temos uma pergunta de Domingos ao respeito da tradução de 8, versículo 33. Diz assim o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27 até 33. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós? Perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. E começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo, dizendo: arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Vamos explicar um pouco estas duas cenas. Estamos no centro, no eixo central do Evangelho de Marcos, quando Jesus pergunta aos discípulos o que pensa o povo, vamos dizer assim, as multidões, etc. Aí temos várias respostas. Uns pensam que seja João Batista, entre eles Herodes, por exemplo, que tenha ressuscitado. Outros que seja Elias ou um dos profetas. E Jesus faz a pergunta diretamente para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? É uma pergunta dirigida aos discípulos de ontem e também aos discípulos e discípulas de hoje. E vocês, quem dizem que eu sou para vocês? Temos aí a resposta comunitária de Pedro, que em nome dos outros discípulos diz: tu és o Cristo. Jesus proíbe severamente que falem a ninguém, ou falem a alguém a seu respeito. E aí, seguidamente, Jesus começa a ensinar-lhes que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelas autoridades, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Um primeiro esclarecimento: o Filho do Homem é aquela expressão que Jesus usa em primeira pessoa, como se ele falasse eu, Filho do Homem, né? E tem 2 sentidos esta expressão. Filho do Homem tem uma raiz lá no livro de Ezequiel, onde aparece 98 vezes e significa simplesmente tu, você, ser humano, né? Aí Deus se dirige ao profeta, chamando ele de Filho do Homem, filho de Adão, né? E significa simplesmente, podíamos traduzir assim, por você. Você fica de pé, vai profetizar, né? Tem um sentido de humanidade, de liberdade, de responsabilidade. Mas no livro de Daniel aparece uma única vez essa expressão Filho do Homem, no capítulo 7, versículo 13 e 14, e tem um sentido transcendente. Diz que esse Filho do Homem virá sobre as nuvens do céu, etc, etc. Então, aqui no Evangelho se juntam estes 2 sentidos. Por um lado, a raiz, a procedência de Ezequiel, e depois a procedência mais transcendente do livro de Daniel. E quem dizem que é o Filho do Homem, né? Então temos aí a resposta: tu és o Cristo. E Jesus começa a anunciar
o que vai seguir a esse compromisso de anunciar o reino aos pequenos, etc. Né? Ele vai ser morto e depois de 3 dias vai ressuscitar. Quer dizer, vai passar pela cruz, aqui indiretamente se está já falando disso, está já pré-anunciando isso, como na cena seguinte vai falar, e Pedro se sente aí com, vamos dizer assim, com autoridade para dizer, vamos aconselhar Jesus que vá por outro caminho, né? Não por esse caminho da cruz, que vai levar à luz a ressurreição. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Jesus, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Queremos frisar e salientar essa expressão do versículo 33 do capítulo 8. Afasta-te de mim, Satanás. É uma expressão forte, chamar a Pedro exatamente 1 minuto depois de fazer a confissão de fé, é central, uma das confissões centrais desse evangelho, né? Afasta-te de mim, Satanás. Mas queremos salientar sobretudo a expressão afasta-te de mim. Essa é a tradução mais frequente que encontramos nas Bíblias, e eu consultei algumas delas, por exemplo, na tradução ecumênica da Bíblia, a TEB, e diz assim: afasta-te de mim, Satanás, e acrescenta: para trás de mim, Satanás. Depois vou retomar essa expressão. A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Pastoral, a Bíblia do Peregrino traduzem: arreda-te de mim, Bíblia de Jerusalém, fique longe de mim, Bíblia Pastoral, retira-te, Satanás, Bíblia do Peregrino. E temos que dizer que o sentido que tem aí a expressão em grego, opisomum, não significa longe de mim, ou retira-te, ou cai fora, etc. Né? E mesmo que, em um primeiro momento, Jesus esteja recriminando Pedro porque endossa o papel de Satanás, né? Pedro abandona a obediência, a posição de discípulo para aquela de conselheiro, e Jesus diz: atrás de mim. Né? Então, vejam aí a nova Bíblia Pastoral, saliento isto aqui, e outras traduções vai traduzir corretamente. E quando se refere a Pedro, 8:33, vá para trás de mim, Satanás. A expressão Satanás já salientei que é bastante forte, mas o que nos interessa é a expressão vai para trás de mim. Não afasta-te de mim. E Jesus, nesse momento, não está tentando afastar Pedro ou que fique longe dele. Não, o que está tentando indicar é: Pedro, coloca-te atrás de mim como discípulo, segue-me e vamos para frente até Jerusalém e depois a oferecer vida e vida para todos, né? Então a Bíblia, nova Bíblia Pastoral, por exemplo, a Vulgata em latim, em Mateus 16:23, e traduz exatamente esse opisomum, vai atrás de mim, pos-me, em latim, né? Então, é interessante isso, porque esta expressão, essa reação de Pedro, que pode ser também de muitos discípulos, de ontem, de hoje ou de amanhã, então Jesus não quer afastar Pedro do seguimento, ao contrário, está querendo dizer: você não deve dar lição a Jesus para entrar nesse projeto de Deus, mas deve se colocar atrás na lógica, na dinâmica do seguimento. Por isso que frisamos um pouquinho esta expressão: não arreda-te, não afasta-te de mim, não fique longe de mim, não retira-te, como salientávamos de várias Bíblias que vocês podem encontrar, ou outras que mencionamos, mas vá para trás de mim.
Quer dizer, Jesus nesse momento está dizendo como discípulo a sua distância ou o seu direcionamento vai ser seguir o Mestre, seguir Jesus, seguir pelo caminho da cruz e não aconselhar caminhos alternativos que podem ser do sucesso, que podem ser do êxito ou coisas semelhantes. Convidamos você a ler esse capítulo 8º do Evangelho de Marcos e a perceber toda a riqueza e profundidade do texto no seu contexto. Visite também o nosso canal Justino 70, Caminho de Emaús, e compartilhe, faça sua inscrição, convide amigos, familiares a visitar o nosso canal de YouTube Justino 70, Caminho de Emaús.